Durante a maior parte da história humana, beber água era um risco de vida. Um simples gole podia carregar doenças invisíveis, infecções mortais e uma sentença silenciosa. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu. Enquanto milhões morriam por causa da água, outra bebida atravessava séculos, mantendo pessoas vivas, sem prometer cura, sem intenção científica, sem que ninguém entendesse o motivo. Ela estava nas mesas, nos mosteiros, nos campos de batalha e até nas mãos de crianças. Hoje, você vai descobrir como a cerveja salvou milhares de vidas, sem ninguém perceber. Imagine viver em um mundo onde beber água era mais perigoso do que beber álcool, onde um simples gole de água podia significar febre, infecção ou morte, e onde uma bebida criada apenas para matar a sede acabou se tornando, sem intenção alguma, uma das maiores responsáveis pela sobrevivência de milhões de pessoas ao longo da história. Essa não é uma história sobre vício, não é uma defesa do álcool. É uma história sobre ignorância, sobrevivência, ciência antes da ciência. E como a cerveja salvou vidas quando ninguém fazia ideia do porquê. Durante séculos, ela foi chamada apenas de bebida. Hoje, podemos chamá-la de escudo invisível contra a morte. Por milhares de anos, a humanidade não entendia algo básico. Água limpa não é água segura. Rios, lagos e poços eram usados por todos, humanos, animais, lixo e esgoto. As pessoas acreditavam que, se a água fosse clara e não tivesse cheiro, estava boa para consumo. Mas ela carregava algo invisível: bactérias, parasitas, doenças mortais, cólera, disenteria, febre tifoide. Essas doenças não apareciam como exceção. Elas eram parte da rotina da vida. Crianças morriam cedo, adultos adoeciam com frequência, cidades inteiras desapareciam após surtos, e ninguém entendia o motivo. Durante a Idade Média, beber água pura era considerado algo estranho, muitas vezes bebida de pobre. A nobreza, os camponeses, os soldados e até as crianças bebiam cerveja diariamente. Mas não a cerveja forte de hoje. Era uma bebida fraca, turva, com baixo teor alcoólico, conhecida como small beer. Ela era consumida no café da manhã, no almoço e no jantar, inclusive por crianças, não porque era divertida, mas porque era mais segura do que a água. O que essas pessoas não sabiam é que o processo de fabricação da cerveja envolvia algo crucial: ferver a água. Ao ferver, mesmo sem entender microbiologia, os cervejeiros estavam matando bactérias e parasitas. Depois vinha a fermentação. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, criava um ambiente hostil para micro-organismos perigosos. Sem saber, eles haviam criado um método primitivo de purificação da água. Enquanto quem bebia água crua adoecia, quem bebia cerveja sobrevivia. Durante a Idade Média, os monges não eram apenas religiosos. Eles eram agricultores, estudiosos e cervejeiros. Os mosteiros produziam cerveja diariamente, não para diversão, mas para alimentação e saúde. Durante epidemias, os registros mostram algo curioso: monges adoeciam menos que a população geral. Eles não sabiam o motivo. Acreditavam ser proteção divina. Na verdade, estavam apenas bebendo algo mais seguro. Naquele período, a cerveja não era apenas bebida. Ela era chamada de pão líquido, rica em calorias, com vitaminas do complexo B, fonte de energia para trabalhadores, soldados e viajantes. Em cidades onde a comida era escassa e a água mortal, a cerveja se tornava uma aliada da sobrevivência. Não era luxo, era necessidade. Em algumas cidades europeias, a produção de cerveja era maior que a de pão. Governos regulavam o preço. Reis protegiam cervejeiros. Exércitos marchavam abastecidos de barris. Não por gosto, mas porque sem cerveja as pessoas adoeciam.
e ninguém conectava os pontos. Registros históricos mostram padrões assustadores. Vilarejos que bebiam água de rios tinham surtos frequentes. Vilarejos que bebiam cerveja tinham mortalidade menor. Mas como não existia microscópio, não existia explicação. Era visto como acaso, destino, vontade de Deus. Quando a cólera atingiu a Europa no século XIX, matou centenas de milhares. As pessoas acreditavam que o ar estava envenenado. Chamavam isso de miasma. Mas um detalhe chamou a atenção. Bairros que consumiam mais cerveja sofriam menos. Novamente, ninguém sabia explicar. Capítulo 9. O homem que quase entendeu tudo. Em 1854, em Londres, um médico chamado John Snow fez algo revolucionário. Durante um surto de cólera, ele mapeou os casos e percebeu algo estranho. As pessoas que adoeceram bebiam água de um mesmo poço, e as que não adoeceram bebiam cerveja. Ao fechar o poço, o surto diminuiu. Foi o início da epidemiologia moderna. Mas até ali, a cerveja já havia salvado milhões. A cerveja não foi criada para salvar vidas, não foi planejada, não foi anunciada como cura. Ela apenas funcionou. Enquanto a humanidade caminhava na escuridão da ignorância, ela oferecia uma rota de sobrevivência silenciosa. É difícil imaginar hoje, mas crianças pequenas bebiam cerveja diariamente. Não por descuido, mas porque era mais seguro que a água. Famílias inteiras sobreviviam graças a isso. Não existiam filtros, não existiam estações de tratamento. Existia apenas o fogo e a fermentação. Com a descoberta dos micro-organismos e da teoria dos germes, tudo ficou claro. Ferver mata bactérias. Álcool impede crescimento microbiano. Fermentação protege líquidos. O que parecia hábito cultural era um sistema de proteção. Por séculos, a cerveja foi vista como pecado, como vício, como ameaça moral. Mas, ironicamente, ela foi uma das maiores responsáveis pela continuidade da vida urbana. Sem ela, cidades teriam colapsado, exércitos teriam morrido, civilizações teriam enfraquecido. Essa história não glorifica o álcool moderno. Não ignora seus riscos. Ela apenas revela algo fascinante. A sobrevivência humana muitas vezes dependeu de soluções imperfeitas. Antes da ciência, existiu a observação, o hábito, a tentativa e erro. Não existe número exato. Mas historiadores estimam que ao longo de mais de 1000 anos, milhões de pessoas viveram mais tempo simplesmente porque bebiam em vez de água contaminada. Sem medalhas, sem estátuas, sem reconhecimento. A lição invisível. Talvez a maior lição dessa história seja simples. Nem tudo que salva vidas nasce como solução. Às vezes nasce como necessidade, às vezes como acaso. E só séculos depois entendemos o verdadeiro impacto. A cerveja não foi uma heroína intencional. Ela não prometeu nada. Ela apenas esteve ali, quando a água não podia estar. Hoje, abrimos uma torneira e confiamos, mas durante a maior parte da história humana, isso era um luxo inimaginável. E enquanto reis caíam, guerras aconteciam e doenças se espalhavam. Um copo turvo de cerveja mantinha pessoas vivas, sem ninguém perceber.